Olá, irônicos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à análise do episódio 6. E hoje estou aqui com a Maiana e com a Érica. Meninas, muito obrigado por estarem aqui. Eu que Nada, agradeço boa pelo noite, convite. Douglas. A gente gravou um vídeo antes desse, né? Um podcast antes desse. A Maiana já tá aqui nervosa, louca pra falar, né? A língua tá coçando. Bom, se você assistiu o episódio 6, eu espero que você, antes de ouvir esse podcast ou esse vídeo no YouTube, que você tenha assistido o episódio. Você viu que o episódio foi menor relacionado aos demais, teve 1h30. Normalmente os vídeos, quer dizer, foi longo, mas é que normalmente tem quase 2 horas de duração. E o vídeo, ele foi a primeira parte, apresentado ali mais a parte técnica, né? A atualização do ranking de vídeos, do desafio, que tá bem legal, inclusive tá lá no YouTube, então, por favor, no YouTube não, no Instagram, então vai lá assistir a performance de cada um deles. E também a prova do Horus, e a gente viu a formação da órbita, que se formou por Clarice, Érica, Lucas e Maiana. Né, foi a prova do morto-vivo, a prova de emojis. E depois disso, foi falado que o Matt acabou desistindo do reality e foi mostrado o lado A da situação toda, que foi, logo após a prova, a Maiana e a Érica reclamando entre aspas, né, mas falando a respeito da prova, que dificilmente elas não estariam mais conseguiriam se salvar da órbita. E depois mostrou o momento ali que o Matt acabou desistindo e o que causou ali o gatilho junto, somado a todos os outros, que ele acabou desistindo. Mas, gente, tem um lado B de toda a situação ainda, que vai ser apresentado para vocês do lado 7, no episódio 7, porque tem um lado B da situação que não podia ser mostrado ali, porque se só com o lado A já deu 1h30 de duração, imagina com o lado B junto, ia dar 3 horas de duração. Então ele vai ser introduzido lá no episódio 7, só para deixar claro para vocês que ainda tem mais coisa ali, mas aquilo foi a primeira parte mesmo, só para poder mostrar para vocês. O que foi apresentado ali em relação a Maiana? Foi que, ao finalizar a prova, ela mandou um áudio falando que ela não conseguiria ultrapassar Matt e Diogo, que eram os dois primeiros colocados, porque os dois estavam com uma pontuação muito alta em relação ao jogo. Ao Horus, isso. Daí o Matt respondeu ela, dizendo que ele estava de fato muito bem na prova no Horus, mas em relação ao ranking de desafios ele estava muito ruim, porque ele estava lá nas últimas posições, uma diferença de 300 pontos para o primeiro colocado, para os primeiros colocados, e ele estava com muito medo de mesmo chegar no top 6, não ir para a final por causa desses pontos que ele não tinha. E a Maiana continuou falando a respeito disso. Eu até depois mandei um áudio para ela falando que eles tinham a oportunidade de ter atacado os dois e nenhum deles teve culhão para atacar nenhum dos dois, justamente porque, por mais que eles já estavam em primeiro e segundo lugar, tá? Não os dois, né, no caso. Sim, teve para atacar o pessoal ali que tu queria passar eles para poder se salvar da órbita. Mas o Diogo e o Matt, eles já estavam em primeiro lugar, já estavam com uma pontuação muito alta. Então, obviamente, se você não atacar eles na prova de ataque, a consequência é que eles vão ficar em primeiro e segundo lugar de novo, e a pontuação que eles vão ganhar nessa prova só vai fazer com que essa diferença aumente muito mais. E foi exatamente o que aconteceu, porque os dois já estavam nas primeiras colocações, venceram a prova, porque o Diogo ficou em primeiro, o Matt ficou em primeiro lugar na prova e o Diogo ficou em segundo. Automaticamente ambos ganharam mais de 100 pontos naquela prova e só somou a algo que já estava muito alto. Então, óbvio que a diferença foi lá em cima. E eu falei para ela que ela poderia ter atacado eles, mas justamente só para deixar uma coisa clara aqui, antes de tudo, porque tu tá falando, e deixar uma coisa bem clara. Eu não ia atacar, querendo ou não, o Messi e o Diego. Porque, para mim, naquele momento do jogo, eu estava jogando com eles dois e com a Érica, mesmo que eles estivessem lá em cima. E porque a tua estratégia era outra, completamente diferente. E a minha estratégia naquele momento era me livrar do Horus. Exato. Me livrar da órbita. Então, não era passar o sol. Por que aquele áudio falando? Porque no teu áudio tu deixa muito claro que tu não tá brincando. Porque tu tá falando muito sério. Tu fala assim no teu áudio, ó. Ah, mas é claro, agora não tem mais como ultrapassar os dois. Os dois já estão na final. Mas não agora tinha, quem é que vai pra final? Não tinha.
Você queria que eu falasse o quê? Eu ainda tenho chance de passar. Eu e a Erika ainda tem chance. Não tinha! Então, A mas gente não por tinha. que tu começou Naquele algo que tu momento a já tinha gente não tinha. consciência? Então, por que tu começou algo que tu já tinha consciência da tua responsabilidade naquilo e da responsabilidade de todos os outros? Porque ninguém Mas atacou os dois. eu tinha consciência, sim. Mas eu tinha que dar minha opinião. Eu não podia. Eu queria falar e eu falei, vou expor minha opinião. Eu expus a Claro, minha mas é opinião. claro que você Dando pode. certo ou Mas é por errada, causa que foi eu fui muito. dar minha. Porque foi muito Deixa, incoerente durante Não foi toda. incoerente, não. Não foi Claro que peraí, deixa incoerente. eu foi. falar. Peraí, Fala. sabe por que que, tipo assim, deu a entender que foi coerente, Maiana? Porque, tipo assim, tu afirma que tu não atacaria o Diogo e o Matheus porque naquele momento tu tava jogando com eles. O Diogo Mas ao e o mesmo Matthews. tempo, quando tu tava lá nervosa e o Matheus tava tentando te fazer entender que ele tava bem somente no Horus e E eu que nem isso lembrava não disso. iria como é que fala? Não iria te levar pra final, aquele Horus não ia levar ele pra final, não ia garantir ele na final, que tu tinha chances, porque a final dependeria não somente do Horus, mas como dos desafios, tu tava batendo na tecla o tempo todo de que tu nunca alcançaria os primeiros lugares. Então, tipo assim, tu tava incomodada com quem tava em primeiro, que era o Diogo e o Matheus, mas quando tu teve a oportunidade de atacar eles, tu não atacou porque tu jogava com eles, mas ao mesmo tempo tu tava dizendo que tu não ia conseguir chegar na final por causa deles. Então, tipo assim, não tava dando pra entender. Tu joga com eles, mas tu tá incomodado com eles em primeiro, Era Mas não isso. era mas tu não só teve incômodo. atacou com eles Eu porque tu joga com eles, entendi. mas ao mesmo tempo o problema era ele estar em primeiro, sabe? Não Então tu era não ele estar encaixava em a situação. primeiro, gente. A Então, mas questão no não teu era ele áudio tu estar em afirma, tu primeiro. cita eles. Então, A mas aí é que tá o questão é. problema. Mas eu não citei. Eu não só citei eles. Inclusive, eu cito o Felipe e o Yuri Não, mas tu também. fala que eles vão Mas pra calma aí, final deixa eu com terminar aqui. eles. Tô terminando aqui, porque senão eu vou me perder. E a questão não era só eles. A questão, eu não falo deles. Eu posso lá na hora ter me expressado errado? Posso. Eu hoje vendo tudo, eu Sim, falo de claro. mim. Eu falo de mim. Por quê? Porque eu, naquele momento, eu não estava com eu não estava com a esperança de conseguir. E eu não estava lembrando dos outros rankings. Não estava, juro para você. Tanto que deixa bem claro nas minhas falas lá que eu não estava lembrando, gente, Uhum. dos outros rankings. Mesmo o mestre falando, mesmo você também falando que tinha os outros, eu estava embucetada naquele momento, eu estava Sim, é pé da normal, tá, vida, assim, porque tu tava e na eu não órbita, é estava natural. lembrando. Porque, querendo ou não, era a minha segunda órbita. Sim. Da mesma forma Eu a acho que era a Érica. terceira órbita da Érica e a quarta ou quinta órbita do Sim, Luca. exato. A mesma coisa E a Erika. sempre A eram os Erika também tava. mesmos. Tu ficou chateada por quê? Porque ela falou assim: bom, É, eu me esforcei na prova, ela foi muito bem na prova, porque ela ficou entre os 5 finais, ela conseguiu ganhar uma pontuação muito boa, e com aquela pontuação ela pensou: poxa, acho que agora eu tenho chance de não estar na órbita. Claro que ela não pensou assim: vou ficar lá em primeiro lugar, mas talvez eu acho que a pontuação que eu vou conquistar aqui vai ser o suficiente, pelo menos, para não me deixar entre os 4 piores. Aí, óbvio que ela chegou e ela viu, ela ficou muito chateada, porque ela falou assim: poxa, eu me dediquei na prova, e de fato ela se dedicou muito, conseguiu ficar entre os 5. Prova diz que ela também nem conseguiu fazer a estratégia que ela Prova do queria. caralho, né? Sim, é verdade, uma prova disso. Tanto é que no próprio depoimento sobre a prova, ela fala que ela não conseguiu criar uma estratégia mesmo, por causa que a nossa conversa, cada um de nós entendeu uma coisa. Porque ela me perguntou como é que seria a prova e eu expliquei. Só que eu entendi uma pergunta e ela estava fazendo outra. Aí ela não conseguiu falar assim: não, vou fazer essa estratégia aqui porque vai dar certo. Tanto é que no próprio depoimento ela fala isso, que ela não conseguiu pensar numa estratégia melhor ainda, porque a pergunta que ela fez eu entendi outra. Talvez se tivesse respondido certo, talvez até ela teria ganhado, porque ela teria conseguido uma estratégia melhor. E mesmo ela não conseguindo fazer a estratégia, ela foi muito bem. Então ela pensou: poxa, acho que agora eu vou conseguir me livrar dessa órbita, pelo menos, né? Vou ficar ali, pelo menos, não vou ficar entre os melhores, mas pelo menos vou Quase se conseguir livrou, subir. né? Pra falar a Ela verdade. quase se livrou, porque ela acabou ficando ali entre os 4 piores. Se não tivesse sido a outra prova, que infelizmente ela não participou, Isso, e foi e os atacada. meninos
E os meninos atacaram ela naquele Inclusive, momento. eu falo isso no episódio, que ela realmente, ela entrou naquela prova, ela poderia ter ido bem naquela prova, mesmo não ter ficado online, só que de fato metralharam ela, e de fato imagina, ela conseguiu 17 pontos só naquela prova. Na E prova eu, do Foi uma inclusive, sacanagem. e eu, Porque eu inclusive, fiquei muito puto. no meu Desculpa, Erika. depoimento sobre essa prova, tanto eu falo que eu não consegui fazer uma estratégia, como eu falo também que eu estava novamente decepcionada, porque eu sabia que eu tinha ido muito bem numa prova, mas que eu estava me prejudicada mais uma vez por causa da prova anterior. Sim. Ainda que pessoas que eu não imaginava tinham me atacado. Então, a decepção que eu já estava na prova anterior dessas pessoas terem me atacado, ela tinha reacendido nessa semana, justamente pelo fato de que, mesmo eu indo bem, aquela situação daquela prova me prejudicou novamente. E quanto àquela questão, é que nem eu falei, eu comentei até com o Douglas, eu falei, é porque a Maiana, quando ela está nervosa, ela não ouve mais nada ao redor dela. A gente fala, mas só o que ela tá falando, ela entende. Às vezes a gente fala exatamente a mesma coisa que ela, mas ela ainda discute contigo pra tu entender o que ela tá falando, sendo que tu falou a mesma coisa que ela, porque ela tá nervosa. E eu acho que o estopim foi exatamente aquele ali. Esse fato justamente porque ela não estava entendendo, ela acabou batendo muito na tecla dos primeiros colocados, que eram o Diogo e o Matheus, e eles se chatearam justamente porque jogavam com ela. Porque, que nem eu comentei, eu também achei ruim, mas eu falei sobre mim. Eu falei, tipo assim, eu não vou conseguir, porque eu fui bem numa prova, mas mesmo assim eu não vou conseguir me salvar da órbita, porque eu estou com poucos pontos desde o começo do jogo. Então, isso, querendo ou não, dava uma entristecida, dava uma desanimada. Só que, tipo, em nenhum momento eu questionei os pontos de outras pessoas ou o problema das outras pessoas estarem acima de mim. Eu estava incomodada com o fato de eu ter muitos pontos e mesmo assim não conseguir me salvar. O meu erro foi esse. O meu erro foi esse de ter julgado os meninos, tanto que eu vejo que parte da culpa do Matt também ter desistido foi minha. Entende? Eu acho que se eu não tivesse repetido tanto um assunto que não precisava, porque se eu tivesse me acalmado no momento, parado para analisar e refletir aquilo tudo que eu falava, que querendo ou não era a mesma merda o tempo todo, eu teria pedido desculpa aos meninos e teria não feito com que o Matt desistisse do jogo, porque querendo ou não, o Matt era um grande aliado meu ali dentro do jogo. E ali, nos bastidores, além de estar tendo a briga com ele no principal, a gente também estava tendo briga num grupo que a gente tinha, e eu e ele também. Sim. E isso vai pro lado B, tá, gente? Isso vai pro episódio 7, essa situação. É um pequeno spoiler que eu dou, mas... Sim. E aí, aquilo me fez muito mal, depois que eu parei para pensar. Eu fiquei muito mal, porque o Matt é uma pessoa muito querida para mim. É uma pessoa que eu tenho um amor por ele imenso, igual eu tenho pela Erika, por você, que eu tenho de verdade. Eu gosto de vocês de verdade. E eu acho que não foi bom para mim naquele momento ter feito tudo isso. Nem para mim, nem para você, porque querendo ou não, eu debochei de você em algum momento. Eu ficava estressada, brigando com você, mesmo com as pessoas falando, bicha, não é assim, não é assim, não é assim. Eu entendi você na hora que você me mandou o áudio lá falando sobre tudo que eu tive um momento. E logo em seguida eu falo, eu não tive, como assim? Eu não tive culhão! Eu tive culhão sim! Eu ataquei Clarice porque eu dou nomes! E ainda abro minha boca! E eu não tinha entendido aquilo que você falou. Você falou exatamente o que era certo e eu estava errado. Eu acho que nesse quesito aí, tu se apegou muito ao fato da mesma prova passada. Na prova passada que eu fui atacada, quando eu tava off, tu também atacou muito a Clarice. E essa estratégia ali
te ajudou, porque ela estava muito próximo de ti e ela caiu e tu subiu. E tu meio que usou essa mesma estratégia nessa prova em questão. Só que nessa prova em questão, para tu subir, o que te incomodou, tu teria que ter ido em cima de pessoas que tinham pontos que era o que estava te incomodando, estavam acima de ti. Essa prova não foi isso, essa prova foi aquele fato do... Porque o que acontece? Nessa prova foi algo que foi levantado que eu não sabia até o momento. Foi a prova de morto-vivo, Érica. Isso, a prova do morto-vivo. E aí, onde o Felipe chega no grupo, porque o Felipe sai primeiro que eu. Sim. E ele fala assim... O primeiro quem sai é Denis, depois é o Felipe e depois a Maiana. Sim, não, eu tô falando que ele saiu primeiro que eu. Sim. Aí ele fala assim, mas quem tem caixinha é fácil. Aí eu pergunto e falo, o que é caixinha? Sim. Porque realmente eu não sabia o que era caixinha. Aí ele me explicou o que era caixinha. E eu fiquei embucetada naquele momento, eu fiquei puta, porque foi daí que começou meu estupro e minha raiva. Eu acho que foi daí que eu estourei, porque eu falei, é injusto, é algo injusto, eu não sabia o que é isso. E as pessoas usam algo que favorece a eles e tudo mais. Realmente, eu acho que se eu tivesse pesquisado e tivesse entendido direito a prova, por exemplo, se eu tivesse Érica, tem alguma forma, ou mesmo ao Matt e ao Diego, chegado nesse menino, tem uma forma de eu ser melhor nessa prova? E eu não perguntei, porque eu não é ser ingênua, porque eu não sou ingênua. Eu acho que foi algo que faltou de esperteza minha, de perguntar mesmo. Gente, tem alguma forma para mim ser mais rápido numa prova dessa? Sim, é o que eu tava falando. Eu sei que é a prova do morto-vivo, mas eu digo que quando o Douglas se referia a essa questão de culhão, é porque, querendo ou não, eu sei que tu usou a estratégia de, tipo, descer a Clarice pra tu subir na prova anterior. Só que ali foi quando os meninos, querendo ou não, conquistaram bons pontos, que mesmo na prova do morto-vivo, eles não indo tão bem, ia manter eles ainda nos primeiros lugares. Então, tipo assim, quando o Douglas fala do culhão, ele falou meio que generalizado, porque na prova da semana anterior, ninguém teve realmente culhão para atacar o Diogo e o Matheus. E foi aonde eles conseguiram, já que era acumulativo, eles conseguiram, mesmo na prova do morto-vivo, se não fossem tão bem, eles iam ficar nos primeiros lugares. Porque eles já tinham conquistado uma pontuação muito grande naquela prova. Sim. Ok, tu usou a estratégia tua de descer a Clarice, mas querendo ou não, todo mundo nas entrelinhas achava ruim a questão do acumulativo e a questão das pessoas estarem em primeiro lugar, mas na hora das provas de ataque não atacavam essas pessoas. Sim, é verdade. E na prova do morto-vivo, essa questão da caixinha também foi algo que gerou esse desconforto. Porque tu não entendia o que era. Como eu falei pro Douglas, se eu tivesse entendido a prova, eu também teria não usado a caixinha, mas pelo menos a área de transferência, ter deixado basicamente tudo pronto, que era o que, tipo, muita gente usa. Só que o fato de você ficar batendo naquela tecla foi o que incomodou o Matt, porque, tipo, ele se chateou com a questão de, tipo, vir de alguém que ele tinha amizade, entendeu? De como se ele tivesse ganhado não por mérito, sim porque ele usou algo. E não foi o caso. Eu acho que se o problema é que eu já estava exaltada e ele também acabou ficando. Eu acho que você me conhece, Érica. Você sabe que quando eu me estouro, eu até entender, igual você mesmo já disse, até entender a coisa, eu tenho que me acalmar. Que foi o caso no dia seguinte, foi quando eu me acalmei e vi que eu estava errado. Sim. E, por exemplo, antes da prova da jogada de mestre, o Diogo e o Matt eles estavam na frente, mas a diferença era 30, 40 pontos de diferença. Lógico que talvez numa única prova não ia ter como passar eles ou recuperar, mas talvez em 2, 3 provas conseguiria. Mas aí, como eles ficaram de novo em primeiro e segundo lugar na jogada de mestre, a diferença passou de 40 para 80. Aí, se vocês tinham que fazer 3 provas para tentar alcançar eles, agora seriam 6 provas. E ainda tem que torcer que nas 6 eles se dessem mal. Então a diferença acabou ficando muito, muito grande, entendeu? Mas aí eu pergunto, né? No caso, aqui estamos todo mundo jogando, né? Ali, hoje, eu vejo o seguinte: teve gente que não teve a capacidade, que querendo ou não, estava lá na frente, podia passar ele, que agora eu vou citar nome, que eu posso citar o nome, por exemplo, o Felipe e o Yuri, que podiam atacar na prova passada, tanto o Matt como o Diogo, se tivesse usado dessa estratégia,
para conseguir fazer com que a pontuação deles baixasse. Podia, mas ninguém fez, todo mundo estava Não, ninguém pensando. fez, não. Ninguém teve Não. a ousadia ou a capacidade de bater no peito. Eu vou fazer isso sim, ninguém Sim. teve. O Felipe ele não tem um perfil que iria atacar eles. Não, o perfil do Felipe não é. O perfil do jogador do Felipe é outro completamente diferente. O Felipe, ele é mais assim. Tu percebe que no jogo ele se dá, tenta. No grupo principal, ele tenta se dar bem com todo mundo. É tipo o mesmo jogo da Thaís, assim, um jogo mais. Talvez nos privados, talvez o jogo dele Amigo. talvez acabe pegando mais. Como eu falei, o perfil do Felipe é um jogador muito diferente. Ele joga mais no privado do que ali, sabe? Escancaradamente, assim. Talvez o jogo dele é mais induzir as pessoas a fazer o jogo dele do que, pá, escancarar, entendeu? E eu Ele faz acho que, tipo, Pode falar. a questão do Felipe e do Yuri ali, eles meio que se mantiveram numa zona de conforto. Eles não olharam, tipo assim, não, vou atacar para descer eles para eles subir. Não, eu vou ficar quietinho aqui para não ser atacado e não atacá-los, mas também vou manter a minha pontuação, porque eu não tô tão próximo da órbita para cair. Então eu vou manter. Quem sabe mais na frente, quando eu estiver em perigo, eu talvez ataque eles ou com a minha panela, com quem joga comigo, a gente ataca. Mas no momento eles meio que. Eles são aquele jogo que, tipo assim, eu não vou me expor a ponto de procurar uma treta que não vai me ajudar naquele momento. Sim, e o Felipe pensou o quê? Ele viu a Erika ali, off, com a pontuação, e falou assim: vou atacar ela. E ele que atacou ela primeiro. Aí o Denis foi logo atrás. Aí o Yuri pensou: eles estão atacando a Erika porque a Erika não pode revidar. Então eu também vou. Daí o Yuri foi no mesmo caminho que eles, entendeu? Eu não julgo, não é uma estratégia Eu errar, julgo sim. assim, é que você não espera, no caso, né? Você acredita que as pessoas vão jogar o jogo. Mas foi uma estratégia que eles usaram e que de Eu alguma forma ou de julgo outra deu porque certo. assim, se eu vi lá, a Erika não tá. Ela vai perder pontos de qualquer jeito, que ela ia perder pontos. Ela tava perdendo ponto, porque na regra, quando o participante não respondia, ele ia perdendo isso. 5 pontos, Então ela tava Exatamente, perdendo. ela já ia perder ponto. Sim. Então não tem para que atacar a Erika. E assim, aí vamos lá, a gente está falando do episódio passado. E assim, pessoas que se dizem amigos dela vinham atacar ela. Ah, me Sim, poupe. sim, Me poupe. esperar pra pensar por esse Eu lado. tô falando assim. Oi? Foi que nem eu falei. Eu não me incomodei nem com o ataque em si. Mas concordo com o que a Maiana fala, que tipo, é basicamente você chutar cachorro morto. Sim, Tipo, a pessoa não ia mais, não ia te prejudicar, a pessoa já ia sair por causa que ela tava off, e você foi lá, terminou de eliminar a pessoa. Sendo que por amizade você poderia pensar, não, ela vai sair, eu não vou eliminar ela, tipo, lá na 8ª colocação, se ela pode sair lá na 6ª. Sim, E eu posso atacar outras pessoas que têm mais pontos que estão sendo atacadas. Só que, tipo, eu entendo a estratégia do jogo, mas que nem eu falei, depois de muito tempo, eu acho que depois de semanas, que eu tive uma conversa com o Felipe, eu falei, a questão não foi me atacar. Poderia me atacar, mas naquele dia, após o final da prova, chegasse no meu privado e falasse, ó, Érica, me desculpa, eu te ataquei sim, mas pensando no meu jogo, porque tu tava off, não tava participando da prova, então eu te ataquei. sim. Eu iria conversar com a pessoa, poderia ficar chateada, poderia, mas pelo menos eu ia saber que a pessoa teve consideração de vir me explicar. E isso não aconteceu, nem da parte dele, nem da parte do Denis. Então, tipo assim, me incomodou muito. Do Yuri nem tanto, porque a gente não estava tão próximo no Nova Era. Então, mas deles dois, inclusive do Denis, que na semana anteriores, que ele caiu na órbita, eu conversei com ele, eu ajudei ele, eu tipo assim, falei pra ele, ó, deixa salvo já o nome e tudo, para ser mais rápido na prova de foto. E a pessoa me atacar e ter a consideração de conversar comigo e explicar, foi o que mais me incomodou. Sim, eu imagino. Eu tento me colocar no lugar ali como participante que tá passando por aquela situação, né? É de fato muito, muito, muito ruim. E voltando rapidinho ao assunto dos meninos, porque no caso assim, hoje eu entendo o Felipe e o Denis, porque querendo ou não, eu também chutei
dois amigos meus ali do jogo para mim. Foi o Matt e o Diogo. E eu acho que eu hoje, se eu pudesse voltar e fazer tudo diferente, eu faria. Infelizmente eu não posso. Sim. E querendo ou não, foi até bom para mim, que ao longo do tempo as pessoas vão entender. Foi até bom ter tudo isso acontecido. Sim, Né? E também ali no final do episódio eu falo sobre a situação, né? Sobre o gatilho, sobre o fato de eu ter invertido as duas provas. Falei somente sobre a inversão das provas na qual eu realizei. Lógico que tem mais uma situação em cima disso, mas não tinha, né? O gancho ficou pro episódio 7. Mas falei o quanto eu me sentia responsável também. Como eu falei, eu acho que ele não desistiu por causa dessa situação. Como eu falei, foi uma série de situações, que foi uma somatória de situações, mas eu falei no vídeo o quanto eu me sentia responsável, porque querendo ou não, eu gerei gatilho. Ele não falou, eu saí por causa disso, mas eu sei que foi um gatilho. Eu sei que querendo ou não, o que eu fiz acabou somando para que fosse mais um fator que fizesse ele desistir. E como eu falei, eu me também fui senti atrás muito dele, igual você responsável. foi. Sim, eu falei pra Érica, e como eu falei no vídeo, eu falo que falei com a Érica, falei, Érica, ele tá numa situação muito ruim, ele pode se matar. Como eu falei no Eu vídeo, eu também fiquei pensei. desesperado. A gente ficou Eu fiquei louca. desesperado. A Eu também fui atrás gente dele. caçou o Instagram dele, mandou uma mensagem no Instagram dele, só que ele trocou o arroba, não é mais aquele Instagram. Eu Então, achei dois Instagram dele, eu inclusive achei que ele tinha me bloqueado em um, sendo que ele tinha outro, eu não sabia também. o oficial dele agora é arroba 7 Match. Isso. Esse é o oficial dele agora. E eu fui num outro. E eu fiquei mandando mensagem, e ele não me respondia. E quando eu e a Erika fomos atrás dele, o WhatsApp dele já tinha sido desinstalado. E ele já não tinha mais contato com ele. Eu fiquei desesperado. Eu falei, Erika, eu vou me sentir culpado pro resto da minha vida se acontecer alguma coisa com ele. Mas graças a Deus depois ele voltou. Aí e tá depois tudo a gente certo. viu ele no Facebook muito bem. Aí a gente disse que a gente ia deixar ele ter o tempo dele. O tempo dele, é isso. E voltar, porque querendo ou não, é que nem o Douglas falou, foi acumulativo. Sim. Foi a questão da prova da semana anterior, foi a questão da briga com a Maiana, foi a questão daquela parte B que a gente vai deixar para o episódio 7, que aconteceu fora do grupo principal. Então foi essa somatória toda que, tipo assim, e mais as coisas pessoais dele, Sim. que meio... que deram esse estopim, né? Tipo, coisas pessoais que a gente não vai citar, mas que meio aonde ele estava buscando ter uma tranquilidade, ele se estressou igual quanto o dia a dia dele na vida pessoal dele. Então aquilo ali meio que explodiu e ele meio que quis desapegar de tudo e acabou saindo. Isso, é verdade. E eu fiquei muito mal com a saída dele. Óbvio que eu tenho consciência que a saída dele foi a melhor coisa que ele fez, porque talvez se ele continuasse poderia piorar ainda mais gatilho ainda. Mas óbvio que a gente fica triste, porque é um competidor incrível, um jogador maravilhoso. Ele todas as provas na qual ele participou, ou ele ganhou essa prova, ou ele ficou entre os 4 melhores resultados. Então é muito bom. Eu acho que fica aí a dica pro All Stars, se ele for participar, que ele precisa focar um pouquinho mais nos desafios, né? Perder um pouquinho dessa vergonha. Mas fora isso, ele é um jogador perfeito, mano. E eu tenho essa consciência. É maravilhoso. E como eu falei lá, eu sei da minha responsabilidade, eu sei que eu acabei gerando gatilho nele sim. E como eu falei, eu não precisava ter divulgado as provas. Eu não precisava ter falado que eu ia inverter. Porque vocês nunca souberam qual a prova que seria. Vocês só sabiam a prova quando eu mandava a explicação. Então eu não precisava ter mandado falar, gente, eu vou inverter essas duas provas aqui. Eu quis mostrar, mas eu não precisava ter feito aquilo. E se eu não tivesse mostrado aquilo, ia ser um gatilho a menos, entendeu? Talvez ele iria desistir da mesma forma, talvez poderia. Mas eu acabei gerando esse gatilho nele que foi desnecessário. Porque eu poderia ter colocado a prova. Não foi só você, né, Douglas? Eu acho assim que você tá pegando também muita culpa para você e algo que tudo, foi todos, porque querendo ou não, a culpa não foi só você, foi eu, foi você, foi o jogo no geral, foi problemas pessoais Sim. dele, e a gente não deve só nos culparmos por tudo isso, porque graças a Deus, hoje ele está bem, Sim. né? E assim, a gente vendo
naquele momento, tanto para mim, para você, para Érica, eu tenho certeza que foi super preocupante, Foi porque, muito, muito, muito. nossa, eu fiquei louca, eu fiquei desesperada, não só pela minha amizade que eu tinha com ele, e tudo mais, mas também por ele, porque eu sabia o que estava acontecendo com ele, entende? E eu fiquei assim, meu Deus, o que é que eu fiz? Qual a louca que eu dei? E eu Sim, surtei de eu novo. pensei a mesma coisa também. E assim, eu não devia ter surtado com ele. Eu tenho que acalmar minha periquita, porque quando eu surto, eu fico louca. Infelizmente eu sou assim. E a Érica já vive me dando esse conselho. Calma, calma, Maiana, calma. Você é muito nervosa, você é muito ansiosa. Você já vai colocando o pé antes do boi, sei lá como que é esse ditado. Ela fala assim comigo. Eu falo, ai, mulher, não dou conta. Quando eu vi, eu já fiz. Não é, Érica? É, Você desse vive jeito falando. mesmo. Sim, ai, foi muito doido, assim. Mas finalizamos, né? Ali ele mandando a mensagem, né? Que tinha sido desistido. Mostrei algumas fotos, alguns vídeos dele falando. E finalizamos, né? Não, eu queria ter mostrado o nude dele, né? Mas eu não podia porque o YouTube ia tirar Maravilhoso, fora. viu? Vamos Mas maravilhoso. finalizei com aquela fotinho de cuequinha branca dele, maravilhosa, né? E ele falando tchau, né? Falar, é nóis. E foi muito legal aquele videozinho dele Muito final. dele, tipo assim. E a gente acompanha pelos vídeos tudo que seria, assim como ele é um jogador maravilhoso, ele foi um jogador que conquistou as pessoas que estão Sim, assistindo. Então, tipo, ele tinha, vamos dizer, uma torcida para muito mais à frente. sim. Então, é que nem a Maiana falou, não é nem culpa dele, nem culpa nossa. Foi um acumulativo que ele. E nós sabemos que o Matt, eu e o Douglas, mais do que nunca conhece ele há anos, sabemos que ele é 8 ou 80. Ou ele não liga, ou ele simplesmente chuta o pau da barraca Também e, é. e Ele é não quer assim. mais papo, não quer mais Isso. isso, não quer mais aquilo, Geminiano, ele né, some. gente? Geminiano, exatamente. Ele é Ele muito Geminiano. tranquilo, some. ele é muito Então. tranquilo, ele não dá muita bola pra muita Então, tipo assim, coisa. ou ele não liga, não tá nem aí, Isso. tipo, tu zoa, 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 tu pisa, tu briga, tu discute e ele tá lá tudo, tchau, beleza, e aí é nóis, não sei o quê. Ou ele simplesmente some. E esse Isso. ali foi aquele momento que ele escolheu, tipo, não quero mais papo, eu quero sumir, e saiu e deixou todo mundo louco. É, E no fim, graças a Deus, tá tudo bem. Mas eu acho que essa questão não é culpa de ninguém, foram escolhas e atitudes de todo mundo que levaram a algum pensamento, tanto nosso quanto dele, que acabou, tipo, a gente ficando preocupado, ou ele ficando chateado, ou todo mundo. Gerou uma bola de neve na estrutura de todo mundo. isso mesmo. Antes de vocês ouvirem esse podcast aqui, já saiu a entrevista com o Matt, mas na entrevista a gente não pôde conversar muito. Porque, na verdade, a saída do Matt é um divisor também, né? Porque a saída dele acaba causando muita coisa no jogo. E a maioria das perguntas que eu tinha era depois que ele sai. Porque acontece muita coisa, gente. Então a entrevista com ele foi muito curta, porque ele só falou o motivo ali, né? Deu a explicação dele, o que levou ele a sair do jogo. E a gente conversa um pouco e acaba a entrevista. Porque tem muita pergunta para ele. Mas as perguntas mesmo só vão ocorrer lá na lavação de roupa suja, que é um dos últimos episódios que vocês vão assistir aí. Ele fala mal de mim? Não, ele não fala mal de ninguém. Ele não fala mal de ninguém. É muito tranquila. É que a gente não pode conversar muito, porque, tipo, Não, sim, as sim. movimentações que acontecem ali é tudo depois que ele sai. Mas o nome Muito. dele. E é muito doido isso, porque as pessoas estão vendo ele desistir agora, mas ele tá de corpo presente ali durante muito tempo no jogo. Até o final, quase. Até o final, basicamente. No dia da lavação, é o que mais rola é o nome dele. É o que mais rola é o nome dele, exato, gente. E ao longo do jogo, muitas das vezes, as pessoas vão ver que algumas atitudes, ou tipo, algumas justificativas de ações que são feitas são baseadas, tipo, na época que o Matt ainda estaria no jogo, Isso. ou as alianças que foram feitas quando o Matt estava no jogo e vice-versa. Então, por mais que ele saísse, ele fazia parte de coisas que movimentavam o jogo. Então, ao longo do tempo, mesmo ele não estando, escolhas que as pessoas que estavam ao redor dele ou distante dele fizeram
ainda interferiam no jogo, então ele acaba ficando presente mesmo não estando mais. É verdade. E se vocês analisar comigo, claro, é o que eu acho, né? Vocês podem pensar diferente. Mas talvez se ele tivesse continuado no jogo, eu acho que as decepções que ele ia ter com um certo participante ia ser muito maior. Eu acho, certeza. Inclusive comigo mesmo ele poderia ter uma grande decepção. Por causa que tem tem uma prova que eles votam uns nos outros e muito provavelmente iam votar nele. Sim. E ele ia ficar muito mal com isso, porque o match que pega ele é justamente isso. Né? Se for parar pra pensar, tu não acha, Eric? Acho que ela tá... Acho, porque, tipo assim, por mais que o match ele é muito racional e competitivo, o match ele preza a amizade até o último momento. Tipo, se eu, ele e o Douglas participar de um reality, a gente só vai se atacar e conscientemente, tipo assim, a gente chega e fala, bora, agora cada um por si, e quem ganhar a gente vai ficar feliz quando tá só nós três. Isso, então, exato. tipo, seria um momento que por mais que ele entendesse o jogo, ele ia saber que, tipo, meu Deus, eu não esperaria nessa situação, neste momento, um ataque dessas pessoas ou uma traição dessas pessoas. Exato. Então, sim, ia ser umas decepções que, para aquele momento, poderiam fazer ele muito mal. Exato, também acho. É verdade. Tanto é que ele ficou muito surpreso depois que ele participou da lavagem de roupa suja, né? A gente tá soltando muito spoiler aqui, as pessoas devem estar assim, meu Deus. Cala a boca, Douglas, pelo amor de Deus. As pessoas devem estar assim, meu Deus, o que vai acontecer? A gente não tá comentando o que acontece mesmo, a gente só tava assim que vai ter... Porque, assim, pra falar a verdade, o jogo, a segunda parte do jogo começa aqui. É verdade. A partir da saída do match. Como eu falei, até a saída do match é o lado A. Agora vem o lado B. Aquele bem antigo que tá usando a fita cassete, né? Que tem o lado A e o lado B. Exatamente. Agora, vamos dizer, o jogo começa para todos os lados. Agora é tira, porrada e bomba e Exatamente. E foi muito doido, porque na verdade, as grandes reviravoltas do jogo aconteceu antes dele desistir. Horas antes dele desistir. Porque a treta toda que dá ali no privado é um grande causador de rachas ali muito enormes pro jogo. Ixi! Já se preparem que amanhã já vai vir com a orelha quente no episódio 7, que ela vai aparecer também. No 7, eu vou... Não, ainda bem que agora começa a aparecer de verdade, né? Porque antes quase não estava aparecendo. Agora vai ser bom. A Erika também tem uma participação bem pesada também. Maravilhosa, a Erika. A gente se une, as mulheres se unem agora. Júnior também agora começa a ter. Até mesmo o próprio Yuri, que tá mais apagado, também já vai começar a dar uma parecida. Né? Temos participantes que eles parecem que estão mais coadjuvantes da história, mas em algum momento eles vão acabar protagonizando ali algum momento importante no jogo. E Yuri também, Yuri que tá mais... que só aparece mesmo nos depoimentos, mas daqui a pouco vocês vão conhecer um pouco melhor dele também. Júnior também, que de vez em quando aparecem os áudios dele aí, mas também é outro participante que logo já vai dar uma destacada. E eu acho que todos os outros já tiveram algum momento aí de destaque, ou com algum posicionamento, ou com alguma visão. Às vezes até o próprio depoimento da pessoa, dependendo da forma como a pessoa se expressa, acaba causando e a pessoa pode nem aparecer mais, mas aquele impacto da pessoa de um depoimento acaba destacando ela, né? Exatamente. E o episódio 7 é que nem fala, tipo, a saída do match proporciona ao jogo mais um plot twist, que é justamente onde tudo começa a se desenhar. Isso. E onde começa a surgir essas pessoas, Yuri, Júnior, porque justamente, tipo, vamos dizer um spoilerzinho, novas alianças surgem, né? Isso. O jogo se desenha de outra forma. Vamos supor, uma mesa de sinuca, as bolas estavam todas ali no meio do jogo, umas mais coladas que as outras, não. E agora é justamente onde vai todo mundo se espalhar os seus polos definitivos e o jogo começa a se movimentar de outra forma. Igual um tabuleiro de xadrez ali. Você achava que as peças pretas eram contra as peças brancas e de repente você vê que no meio delas tinha peças vermelhas e essas peças vermelhas agora vão jogar junto, de lados opostos, e pessoas que vocês talvez não achavam que iriam jogar junto em algum momento vão jogar. E fazendo um complemento que a Erika falou, a saída do match é a ponta do iceberg.
porque embaixo tem muita coisa ainda, e é muito legal porque ele vai acabar ficando de corpo presente, ele vai participar muito dos próximos episódios, porque ele vai acabar sendo citado em muitos e muitos momentos ali. Sobre o episódio 5, eu nem falei muito, porque vocês viram aquele meu desabafo. Vocês têm alguma coisa pra falar do episódio 5? Aproveitar e já fazer um complemento final? Mas o que a gente já falou, menino, tanto que a gente já falou na prova ali também do 5. Da jogada de mestre, é verdade, Exatamente, porque querendo ou não, o que começou a ocasionar a saída do Matt foi dali. Que prova boa, né? Uma prova que gera uma treta, né? Foi dali, e dali em diante começou a toda rolar esse novelo de gato todinho aqui, né? Balaio de gato, e estamos aqui hoje. E eu acho que, tipo assim, a prova em si, a jogada de mestre, foi bom para justamente também clarear algumas situações. É óbvio que a gente já sabia algumas jogadas, sim, mas ali a gente viu nitidamente quem estava seguindo quem. Isso. Por exemplo, o Felipe me atacou e logo depois foi o Denis, ou seja, basicamente ali já deu a entender que o Denis estava jogando com o Felipe e que ele foi justamente ou porque o Felipe mandou ou porque o Felipe foi, então eu vou fazer a mesma jogada com o Felipe. Então meio que basicamente a prova em si ficou claro as alianças que realmente eram mais fortes, apesar de que a gente sabia que tinha aquelas por interesse, mas tinha também ali aquelas que ficou nitidamente as mais fortes. A gente vê ali também, por exemplo, o Júnior, ele diz que ele atacou o Matt e o Joe, que ele foi uma andorinha sozinho. Ele, querendo ou não, era do centro, né? Porque tinha o lado A, lado B e o centro. Tem a esquerda, a direita e a do centrão ali. Porque tinha aquele povo do centro que era a Thaísa, o Júnior, o Yuri, a Clarice, Isso. que era aquele povo ali do centro que não estava jogando com ninguém. Isso. E tinha aqueles outros que estavam jogando de lados, né? Que era no caso eu, Érica, no meu ponto de vista, eu, Érica, Diogo, Matt e os outros jogando junto. Mas Júnior, ok, Júnior em algum momento tirou ponto deles, mas eu acho mesmo, tá? É a visão que eu tenho, que de fato quem atacou mais ali foi a Maiana, porque ela foi a única que tirou mais de 1 ou 5 pontos da Clarice, no caso, porque era a pessoa que ela precisava tirar. Júnior, ok, tirou do Matt, tirou do Diogo, mas tirou 1 ponto, tirou 5 pontos. Obviamente, se ele tá falando que uma andorinha sozinha não faz verão, o mínimo que ele deveria fazer, então, era tirar mais. Beleza, vai tirar de si mesmo também, vai se prejudicar, ok. Mas é como eu falei. Eu paguei pra isso na hora, gente. Por exemplo, a única pessoa que tirou muito ponto ali foi a da Clarice. E claro, eu tava jogando pro meu favor. E era assim, tipo, parecia que um tava esperando pelo outro, sabe? Quando eu tiro 1 da Érica. Eu tiro 1 da Maiana. Eu tiro 1 do Júnior. Aí começaram, cada um tira 1, cada um tira 1, cada um tira 1. Aí vinha a Maiana, tiro 10 da Clarice. Daí voltava pro outro, eu tiro 1 da Érica. Tiro 1 da Érica. Tiro 1 da Érica. Tiro 1 do Matt. Tiro 1 aí vinha pra Maiana, tiro 10 da Clarice. Mas era assim, era 1, 10. 1, 10. É óbvio que uma andorinha sozinha não quer fazer verão ali, porque o Júnior também era uma andorinha sem perna, no caso, que só tava tirando Só que tem uma situação nessa prova que, tipo, muita gente naquele momento não se atentou, mas que mexeu um pouquinho ali com a jogada de 2 pessoas, que foi justamente Júnior e Matheus. Porque Júnior ataca Matheus nessa prova. Sim. E Matheus se mostra chateado no grupo principal com isso. Então ali, depois, se você tivesse parado para prestar atenção, você entendia que eles meio que estavam tentando cobrar um do outro, tipo uma aliança. Só que tipo era algo que o Júnior não demonstrava e o Matheus, talvez com as pessoas que estavam jogando com ele também não. Isso. Porque era algo que tipo uma conversa, ele quis dizer que porque eles conversavam muito no principal. Mas e aí, todo mundo conversa no principal, mas isso não vai interferir no jogo, não era algo que era para incomodar tanto. E eu acho que é dali que, tipo, quebra uma aliança que talvez no futuro ninguém ia esperar, justamente por causa do ataque do Júnior. Se ele não tivesse atacado, talvez mais na frente a gente iria descobrir que eles dois estavam jogando muito junto. Também,
E ninguém iria imaginar. Achava que era algo ali só da brincadeira do grupo, mas ali com aquele ato do Júnior atacar o Matheus, acabou quebrando uma possível aliança mais pra frente do jogo. Exato. Porque ali o Matheus já viu que não tinha como ele levar em consideração a ajuda do Júnior. Isso. Que talvez ele tava tentando, porque o Matheus tem esse negócio, ele tipo... Ele pode não gostar de ti, mas ele fica puxando assunto contigo ali no Sim. principal, no privado, justamente para que ele não seja alvo teu. Isso. Só E que o aí Júnior não deu fala que muito certo. atacou o Matt, mas ele atacou muito mais o Matheus. Porque do Matheus, sim, ele tirou bastante ponto, mas do Matt não tanto. E outra coisa também, por exemplo, assim, ó. Vamos supor, tá? Se a Maiana, por exemplo, as Maianas se aliasse a Júnior naquela prova, a Yuri, os três juntos poderiam tirar 25. Ah, eu tiro 25 da Clarice, tira 25 da Clarice, tira 25 da Clarice. Em 2 rodadas já matava ela. Sabe? Sim. Essa aliança, tipo assim, ó, eu tiro 20, tu tira 20, eu tiro 20, tira 20. Em 2 rodadas já matava a pessoa. O problema é que Mas é que nem tu falou, né? Eu, por exemplo, eu estava off, mas eu assisti na prova, até eu me cansei de tipo... Gente, podia tirar 5, podia tirar 7, podia tirar 8, eu ficava. Eu falei, essa prova não vai terminar nunca, mano, porque o povo só tira um ponto. É que a prova teve 7 rodadas só, né? A questão, Sim, se ela fosse uma prova que, tipo, se dependesse de zerar alguém, não ia terminar nunca, porque só de um ponto. Isso. A questão não foi nem o culhão, não foi nem nada disso. Sabe o que foi? Foi a camaradagem. Todo mundo quer ser amigo de todo mundo aqui dentro do reality. E esquece que a gente está jogando. Entendeu? Assim, o Matt, por exemplo, ele falou que ele não ia tirar muitos pontos, porque os pontos que sobrassem também iam ser cumulativos. E para ele, Sim. que estava em primeiro lugar, era bom. Esse lado eu entendo dele. Porque, querendo ou não, para ele que estava em primeiro, ele não precisava atacar. Agora, os outros que estavam ali não atacaram. Porque, por exemplo, vou citar de novo o nome do Felipe. O Felipe que estava em terceiro naquela época. Podia sim atacar o Matt e o Diogo. Sim, para ele são as pessoas que seria vantajoso. Por quê? Porque ele poderia subir no ranking do ouro. Sim. Mas não, preferiu atacar alguém que não estava presente. Por quê? Porque ela não iria brigar com ele ali, ela não ia falar mais nada. E ela também não ia devolver, né? Ela não ia poder estar ali para tirar dele também. E ela não ia devolver não ia retrucar o ataque porque ela não estava presente. Isso, não ia devolver para ele. Aí, tipo, era uma pessoa a menos que poderia tirar dele na rodada, né? Sim. E, tipo, a justificativa do Felipe, depois, mais pra frente, quando ele defende o jogo dele, era de tipo, eu jogo muito com o coração, ou eu não tenho esses pensamentos de coisa. Mas aí eu falei, que nem eu falei pra ele, eu não entendo, tipo, o teu jogo é sempre do coração, aí tu tá com uma pessoa que tu era amiga, com medo de ser atacado por pessoas que estavam online. Então, tipo assim, não foi o teu coração que pesou ali, tu foi totalmente estrategista, tu pensou só no teu eu. Tipo assim, não vou atacar quem tá online pra me manter aqui, vou atacar alguém que tá off, que é pra essa pessoa não me revidar. Sim. Então tu pensou com a razão, tu pensou no jogo, tu pensou na estratégia, então não tem essa inocência. Tu acredita nisso mesmo? Eu não acredito, desculpa, eu vou falar, eu não acredito nisso não. Eu ataquei com o coração, coração, caralho, gente. Ele jogou mesmo. Não, Maia. Jogaram mesmo. Não, eu entendo. Que ele diz que ele joga com o coração. E eu estou dizendo que naquela prova isso não existiu. Tanto é que na prova... É porque eu digo assim, mais na frente ele alega que ele não viu tantas jogadas e tantas maldades nas outras pessoas ao longo do jogo. Porque ele joga de uma forma leve, não sei o quê. Só que não era como ele nas provas agia, entendeu? Sim, Tanto é que naquela brincadeira do Eu Nunca, ele toma o copo bem feliz da vida quando ele fala que torce pro um amigo forte sair do jogo, mas ele não elimina. E ainda ri. Tipo, claro que ele queria que o Matt e o Diogo fossem eliminados. Ele sabia que pra ele era o melhor caminho, mas ele não ia atacar os dois naquela prova, sabe por quê? O bom moço não vai fazer isso. Não é nem questão de ser moço, é o medo do retorno depois. Porque vai numa próxima prova e os dois, daí tanto o Matt quanto o Diogo atacariam ele.
Entendeu? Ele ficou com esse medo. Fala assim, não vou atacar os dois pra depois acabar sobrando pra mim uma outra prova. Entendeu? E óbvio que ele jogava com o Denis. Jogava com o Denis. A partir do momento, se eu não quero jogar, se eu tô jogando com o meu coração, eu não vou jogar com alguém, entendeu? Não vou Lógico jogar que com não. alguém. Mas o Denis começou a tirar da Erika porque o Denis viu que eu tava tirando da Erika. Prova disso é que os dois estão jogando muito bem junto. Tipo, tá seguindo o chefe, tá seguindo o manda-chuva. É mais ou menos E isso que outra coisa, Exatamente. e outra coisa que, tipo assim, relembrando a questões anteriores, a prova das fotos. Vem aquela que nem o Douglas falou, né? Vem o efeito dominó. Quando um acerta, todos os outros acertam. Sim. Se você vê bem aquela situação ali, o Felipe, ele bate na tecla no grupo principal, que ele marca a minha mensagem onde eu falo bem assim, o Matheus foi o primeiro a acertar, então a gente já sabe como é que aconteceu as coisas depois. E ele vai, marca a minha mensagem e fala bem assim, você tá se referindo a mim porque eu fui o segundo, mas eu não peguei de ninguém. Só que no comentário do próprio YouTube do episódio, o Matheus fala que o Felipe falou pra ele que só ia passar por uma pessoa. Então eles conversaram, ou seja, o Sim, Matheus que passou sim, pra sim. ele. E ele Do faz próprio- ali toda uma cena de que ele conseguiu sozinho e por isso ele foi o segundo. E o próprio Mas o Matheus Felipe me entrega aí. passou. O Pois Felipe que me mas ele, passou. Sim, aí concluindo, ele me ele quis passa. dizer que ele acertou sozinho, que não foi o Matheus que Sim, deu a resposta mentira. pra ele. Só Sim, que é no verdade. episódio, no comentário do episódio, o Matheus entrega que eles conversaram e que ele afirmou que só ia passar pra uma pessoa, que era o Denis, e ele acabou passando pra ti também. Isso. Então, tipo assim, o Felipe tem esse negócio de, tipo, ele mantém aquele, vamos dizer assim, pode dizer até aquele teatro ali na frente das pessoas, mas no privado ele tá jogando. Sim, e ele me passou. Daí eu, muito sagaz, né? Quis ser a esperta, liguei pro Diogo, que aí eu vou contar o que aconteceu. Liguei pro Diogo, falei, Diogo, eu tô ocupado, tudo tão. Felipe me passou e disse que é os mesmos, avisa pros meninos, por favor. E eu realmente estava, e ele avisou pros meninos, que foi pra Eric e pro Matt, só que o Matt estava trabalhando. Daí decorreu a primeira desistência do Matt, Isso. Uhum. né? Daí decorreu a primeira desistência do Matt, por quê? Porque a gente não avisou a ele. Não só a gente, o Denis também, que ele ajudou, não avisou a ele. Não avisou ele, isso. E é muito doido porque quando o Matheus, foi o primeiro a acertar, eu até brinquei com ele, falei assim, agora o efeito dominó vai começar, porque agora tu vai passar para as pessoas. Ele disse, não vou passar para absolutamente ninguém. Tanto é que eu nem sabia que foi o Matheus que deu a resposta pro Felipe. Porque se você assistiu o episódio, não mostra esse momento. Não mostra. Eu só fiquei sabendo que o Matheus também deu a resposta pro Felipe no próprio grupo que tem hoje dos comentários do Nova Era. É porque a Erika saiu do grupo e não voltou. Mas Sim, lá próprio... o Matheus fala, Felipe, eu te dei... Tô falando que foi a Vanessa, não sei quem que te deu a resposta, mas quem te deu a resposta fui eu. Aí o Felipe respondeu dizendo que o Felipe já tinha a resposta, mesmo quando o Matheus foi lá dar a resposta pra ele, o Felipe já tinha a resposta. Aí os dois meio que discutiram, aí o Júnior se meteu, o Júnior falou algumas coisas pro Felipe. Não, discutiram mesmo. O Felipe não gostou e até saiu do grupo e não voltou pro grupo. Mas eu não concordo com essa história de que ele já tinha a resposta, porque o Matheus respondeu muito cedo. Se ele já tinha a resposta, era pra ele ter dado a resposta primeiro que o Matheus. E ele vai só depois do Matheus. E o próprio Matheus, no grupo, no dia, fala bem assim. Eu falo pra ele que eu já sabia que tinha sido o Matheus, porque eu sabia que tinha gente ajudando ele. Pessoas que eu perguntei no privado já tinham me contado de amizade em comum, que estavam ajudando ele também num outro grupo. Sim. E eu sabia que ele já quantas respostas ele já tinha e quantas faltava para ele. Então eu sabia que ele poderia ser um dos primeiros. E quando eu falo isso, ele fala bem assim, mas da minha boca não saiu nada. Das ajudas pode até que ser que sim, mas da minha boca não saiu nada para ninguém. Mas sendo que ele deu a resposta pro Felipe. Sim. Então tanto ele como o Felipe fizeram um teatrinho ali
no grupo principal de que não tinha se ajudado, sendo que todo mundo sabia Sim. que era óbvio que tinha E sido foi eles dois que naquele tinham se ajudado. momento, e foi naquele momento que eu fiquei sabendo que o Denis estava jogando com o Felipe. Porque o Felipe me mandou um áudio me falando. Claro, eu não ia expor esse áudio, E né? eu não sabia que o Denis Mas, estava jogando com o Felipe, né? claro, eu não ia Tanto comentar, que né? Mas eu não ia falar nada. Tudo que vocês ele falaram no meu. fala comigo que ele não estava jogando com ninguém naquele momento do jogo. E eu falei, não, então vamos nos ajudar. E eu falei que eu ia ajudar ele também. Sim. Tanto que quando eu descobri eu dei para ele a resposta, porque eu fiquei com dó dele. Sim. Né? Todas as vezes que vocês, eu digo vocês todos, né? Não só vocês duas, mas todos vocês que chegaram no meu privado durante o jogo e falaram: eu vou jogar de tal forma, eu tô jogando com fulano, fulano e fulano, eu nunca revelei pra ninguém. Hoje eu falo, porque o reality já acabou. E se eu falar, não vai interferir mais no jogo, porque o jogo já acabou. Mas durante o jogo eu não falei nada. Tanto é que eu nem falei nada pra ninguém que ele tava jogando com um deles, porque pra mim foi uma surpresa. Mas assim que ele acertou, ele mandou um áudio falando: Douglas, eu vou te falar porque eu sei que tu não gosta, mas eu vou dar a resposta pro Denis porque a gente tá jogando junto, ele é um aliado meu, então eu sei que tu não gosta que a gente fica dando a resposta pros outros, mas eu já tô te falando que eu vou dar pro Denis. Foi isso que ele me falou. E eu falei: ok, beleza, vou fazer o quê, né? Não tem como eu impedir esse tipo de coisa. Tanto é que logo depois o Denis veio e acertou. E logo na sequência a Maiana veio e acertou. Eu achei que quem tinha dado pra ela era o Denis, não o Não foi. Felipe. Sim, depois tu me fala. Tu nem tinha me falado. Tu só foi me falar quando eu vim te perguntar quando eu tava gravando o episódio. Lembra? Exatamente, essa semana Isso, passada. semana passada. Você me perguntou. Isso. Foi quem que te deu? Foi o Denis ou foi o Felipe? Eu peguei e falei, o Felipe. Isso, é porque eu Aí tava. você ainda falou assim, chocada. É porque eu tava gravando, né, o episódio e eu precisava criar a história, eu precisava saber quem tinha te dado. Então eu perguntei pra Erika também quem tinha dado pra ela, porque até então eu não sabia, né? No próprio episódio, mostra ali que eu perguntei pra Erika, né? Recebeu ajuda? E ela, sim, recebi. Mas a Erika também não tinha me falado quem tinha dado pra ela. E também, quando eu perguntei pra ti, eu perguntei pra ela. Eu falei: Erika, quem é que te deu a resposta? E ela: não, foi a Maiana. Através do jogo, né? Porque tu tava off, não sei. Sim. Eu tava ocupada, mas eu avisei, gente. E olha, se eu tava jogando com os meninos, eu tinha que avisar pros meninos. E eu mas acho que. eu queria falar uma coisa. Mas tem um porém nessa situação aí que depois, analisando, me incomodou. Porque, tipo, a Maiana fala que quando ela descobriu, ela ligou pro Diogo e avisou ele. Só que quando acontece essa situação, vocês vão lá no nosso grupo, aí tu fala bem assim no grupo: gente, eu acho que é repetido. Aí o Diogo fala bem assim: tá, eu vou tentar mandar repetido. Só que vocês já tinham conversado no privado que era repetido. Tu já tinha mandado a resposta. Foi isso que incomodou o Matt. Porque quando. Eu não lembro disso, juro. Pois é, não tu lembro. não lembra, mas foi isso. Aí o que Tá, eu incomodou vou ver lá. o Matt nessa situação foi isso, porque tu já tinha mandado tua resposta, e quando a gente conversa lá no grupo, já tinha passado quase uns 5 minutos que tu já tinha respondido. Porque o Douglas já tinha revelado que 4 pessoas já tinham acertado, e tu era a 4ª pessoa. E isso era umas 11 e pouco. E quando o Matt recebe. Era meio-dia já. A gente recebe a resposta, já era meio-dia, só que tu já tinha mandado a tua resposta. E vocês conversam. Eu mandei ao meio-dia. Eu mandei ao meio-dia porque eu lembro que meu celular. Tipo assim, eu acho que é repetido. Aí o Diogo fala bem assim: tá, eu vou tentar repetido. Aí ele manda, aí o Douglas fala: 5 Mas pessoas eu acho que eu falei, porque eu acho que o Diogo ainda não tinha mandado nada, e eu só citei, eu acho que é repetido, mas eu não ia falar nada. Mas tu disse que tinha ligado mas pra calma ele, aí, como é que... eu também não poderia expor quem me revelou, porque a pessoa me pediu pra mim não expor, e eu não é que eu não confiava em vocês, eu não confiava. tá entendendo. Foi meio-dia, foi meio-dia em ponto. Pois é, e tu disse que Foi meio. Eu sei o horário que eu mandei, isso aí eu lembro, porque eu tava saindo de casa na hora. Eu vi aqui no grupo aqui, ó. Não dá pra ver, né? Não. Eu falei que tu ligou pro Diogo para falar, só que depois vocês foram lá no nosso grupo meio que falar como se vocês tivessem descoberto naquele momento. Só que tu já tinha falado no privado dele a resposta. E no grupo vocês meio que estavam dando, vamos dizer assim, uma de meio que perdidos ainda. João sem braço, né? Exatamente. Porque, ó, a Maiana acertou meio-dia. O Diogo foi acertar meio-dia e meia, meio-dia e 30.
E a Érica, 12h32. Pois é, justamente porque aí ele fala bem assim, a Maiana fala bem assim no grupo, eu acho que é repetido, aí eu vou tentar repetido, aí ele manda, aí quando ele acerta, ele joga lá no grupo a lista com repetido, aí eu pego e Não. mando e ligo pro Então eu Matheus. lembrei. Calma aí, Érica. Foi isso que eu estava falando que você não entendeu. Eu liguei para o Diogo, foi exatamente meio-dia. Eu estava saindo de casa, o Felipe me avisou, eu mandei. E eu liguei para o Diogo, e eu vi que o Diogo não mandou nada, é isso que eu estava falando. E eu vi que ele não tinha mandado nada, tinha demorado a mandar. E eu pego e falo, eu acho que é repetido, só que eu não podia falar mais nada porque eu não estava em casa. E foi isso aí. E ele Pois falou, é, foi mas exatamente isso que você exatamente. fez. O Que que chateou tanto ele. foi meia hora do meu pro Diogo. Eu Sim. sei, mas eu tô dizendo que E o chateou a gente Felipe, o naquele Felipe foi momento foi 11 e exatamente esse. 16 Que tu foi avisar primeiro o Diogo no particular e, tipo, já que ele não atendeu, tu poderia ter tentado avisar o Matt e Ele eu. atendeu, amiga. É isso que você não tá entendendo. Ele atendeu na Mas hora. ele foi mandar a resposta meia hora depois, porque justamente dentro dessas meia hora, porque tu não tentou avisar eu e o Matt. Vocês primeiro se Porque eu não avisaram para depois sabia, amiga. tentar Eu a estava resposta do Matt. saindo. Eu tô falando que eu estava saindo. Eu estava saindo. Eu estava ocupada no Então, eu tô te dizendo momento. que o que chateou naquele momento foi essa coisa. A gente tinha um grupo onde Eu estava nós entendi o que tudinho. você E falou. Que eu podia ter vocês mandado um áudio priorizaram o lá. privado, exatamente. Vocês priorizaram o privado entre vocês dois e eu e o Matt sobramos. A gente quis dizer essa questão. Eu entendi o argumento seu. Eu entendi e eu não tiro o meu erro, não tiro, porque eu podia sim, já que a gente tinha um grupo, ter feito isso e não fiz, o erro foi meu. Até porque meio-dia é o horário que o Matt está entrando. E eu não lembrava que o Matt entrava para trabalhar também. Porque se eu lembrasse, eu tinha ligado logo para todo mundo. Sim. Pois é, por isso eu digo, eu acho que isso também foi a primeira desistência dele, foi por causa mais dessa situação. Sim, Mas Minha, já culpa, passou, que eu digo, culpa minha. As duas vezes foi minha culpa. o que surpreendeu foi exatamente os primeiros ali, a ceninha do Felipe, de que ele tinha acertado sozinho, dele ter passado para Maiana que ninguém imaginava, o Matheus ter passado para ele mesmo assim ter negado. Eu acho que a situação meio mais foi ali, essa prova foi essa parte aí. sim. Mas é como eu falei no final do episódio de hoje. Eu falei que às vezes a gente faz alguma coisa, não na intenção de fazer alguma coisa ruim, mas a gente acaba causando, desculpa, uma sensação ruim na pessoa. Como, por exemplo, como eu falei no episódio de hoje, que hoje, gravando, editando os vídeos, eu revejo tudo que aconteceu, né? Então, tipo, eu vi o quanto que eu errei em relação à prova, de eu ter invertido as provas e avisado. Eu poderia ter invertido sem avisar. Eu não precisava ter feito a prova de imagens na quarta-feira, sabendo que é dia de folga e ter causado tudo aquilo também. Eu poderia ter evitado. Então, é uma série de situações que a gente depois vê e fala: poxa, eu poderia ter evitado, porque isso teria evitado tanta coisa ruim, sabe? Sim, é que nem eu falei. Hoje a gente olhando, a Sim, gente vai pegando os detalhes que naquele momento poderiam ter feito a diferença. claro, Não, com mas não que certeza. esteja errado, é porque no momento do jogo ali você está pensando no jogo e na pressa de fazer a prova, ou de não fazer, ou de ajudar, mas também pensar no seu e que você acaba se perdendo ali naquele momento. Sim, exato. Mas É isso. hoje a gente está só assistindo, a gente está só vendo os detalhes e é onde a gente percebe que alguma coisa poderia ter mudado. Isso, e Mas está reviver, né? acontecendo. A gente revive a situação. É o que eu disse. Hoje eu mudaria muita coisa do meu jogo do início. Eu Entendeu? mudaria esses detalhes, assim, sabe? Sim, eu Essas também. coisas, assim. Eu me culpo por não ter ajudado aos meninos, eu me culpo em ter brigado com o Matt, não só uma vez, porque eu não briguei com o Matt uma vez, eu briguei com o Matt duas ou foi três vezes em relação a tudo ao jogo, Sim, né? E, e aí a gente acaba esquecendo que antes de um jogo há uma amizade ali dentro. sim. Há amigos que você quer levar para sua vida. Porque se você vai atacar alguém, você tem que lembrar que aquele alguém ali também é seu amigo ou não, Sim. né? Eu entendo a chateação hoje da Érica nesse momento aí,
nesse critério eu entendo a chateação do Matt na época de que saiu, porque a gente hoje, pensando do lado de fora, a gente vê que a gente erra. Uhum, isso. E é muito doido. Eu fico pensando assim, que uma pessoa que não é desse mundo virtual, que tá assistindo totalmente lá de fora, passa pela cabeça dela tudo que tá acontecendo. Será que a pessoa tem real noção do que tudo que aconteceu? Será que a pessoa entende que o povo vive esse reality como se fosse, sim, de uma reality de televisão? Será que fica claro isso pra pessoa que tá assistindo de fora? Eu acho que sim, porque meu filho, eu vivo intensamente. Eu e Erika, eu tenho certeza que a gente Sim, vive intensamente. Você também vive, porque você também sim, participa. sim, né? E que nem tipo a Maiana falou, hoje a gente assiste e a gente vê essas situações e a gente olha que, tipo assim, quando a gente tem uma boa relação com as pessoas ainda, a gente entende que realmente a gente meio que é como se fosse um reality de TV mesmo, a realidade dele. A gente conviveu, a gente se estressou, a gente brigou, mas hoje, vamos dizer assim, hoje a gente topa na rua virtual, como por exemplo nos grupos, nas coisas, e a gente se dá bem. Então, Sim, tipo assim, foi algo que a gente vivenciou do jogo. Então, tipo, é óbvio que tem pessoas que você não tem mais contato, não conversa mais, é justamente porque tem a convivência em si do jogo, mesmo sendo virtual, tem a convivência. Acontece as coisas como se você estivesse no mesmo ambiente. E a parte boa de hoje você ver esses detalhes é não levar em consideração com tanto fervor como se fosse no jogo. Tipo, a gente analisa, a gente vê hoje que poderia ter feito coisas diferentes, mas a gente não vai ficar martirizando. A gente só sabe que a gente poderia ter agido diferente, mas se hoje a gente consegue se respeitar, ter uma amizade, a amizade continua, é sinal de que era realmente amizade, é né? Não verdade. era só É jogo. isso, né? Sim, É isso mesmo. verdade. Gente, eu acho que esse foi o podcast de análise de episódio mais longo. Acho que ele passou de 1 hora, eu acho. Mas a gente gosta de conversar, viu? Conversando. E é bom, e é muito bom, porque a gente conseguiu esmiuçar muito bem, foi muito bacana. Porque é bom a gente Verdade. poder conversar e poder falar tudo. E é muito legal ver Porque, tipo, eu não tenho muito o que falar, porque eu já gravei o episódio dando a minha visão. É legal o convidado, porque é o convidado que vai dar a visão dele e a gente vai debatendo e conversando. Isso é muito, muito legal. E ainda esclarece coisas, né? Porque no caso a Esclarece. gente hoje veio esclarecer algumas coisas. E Claro, é isso é muito muito bom, bom, é muito bom. Porque né? isso dá a oportunidade para a pessoa que está ouvindo ver os dois lados e falar: ah, ok, agora eu entendi os dois lados, eu entendi as duas visões, entendeu? Isso é muito bom para o jogo e tal. Adoraria que outros participantes que ainda não vieram pudessem vir também, para que as pessoas pudessem conhecer um pouco melhor. Acho que a Erika está aqui pela segunda vez e a Maiana tá pela terceira vez. Trazer o Yuri, mas é que o Yuri é mais difícil. O Yuri fala baixinho também. Lucas, então, fala super baixinho. Como é que vai ser a participação? Luquinha. Imagina trazer o Lucas e o Yuri no mesmo episódio. As pessoas vão falar assim, ó, tá, mas isso aí é um podcast ou como é que se fala? A SM, como é que é? Que as Ok. pessoas. Aquele bagulho que tem no YouTube, que as pessoas falam assim, ó, as pessoas ficam só escutando. Ai, eu tenho agonia Aquele daquilo. vídeo relaxante, né, pra É, pessoa. deixa eu vou ver aqui. É a RM, a SMR, sei lá o que é, mas é alguma coisa assim que tem, né? Deixa eu ver aqui. ASRM, vamos ver. É a ASMR. Que a mulher pega assim, come milho e tu fica. E tu fica só ouvindo a pessoa fazer Agonia. aquilo. Eu fico agoniado com aqueles vídeos, eu não consigo nem descansar com aquilo. Aquilo me dá um Não, nervo. Né? Tem gente que Deus me livre. ela pega o plástico e fica só apertando o plástico, e tem gente que fica enlouquecida com aquilo, né? E tu vai olhar aquilo, Nossa. tem 1 milhão de visualização. Vou começar a fazer. Então, Uma se as curiosidade pessoas. aqui, Érica. Rapidinho, que me deu aqui na cabeça. Hoje, que você jogava no início, meio que jogava, né? Com aquele grupo lá que se formou por causa do challenge que você fez. Hoje, se você fizesse diferente, você sairia daquele grupo logo no início ou você continuaria ali para tentar descobrir um pouco mais das coisas
para tentar jogar diferente ao seu favor? Eu continuaria, porque eu sou muito impulsiva. Eu saí porque naquele momento eu fiquei com raiva e saí. Mas eu não jogava com eles. É por isso que eu digo sempre para eles que eu não jogava com eles. Porque desde o começo, e eu já comentei isso em outra situação com o Douglas, eu acho que foi em outra análise, Sim. eu sabia que eles não jogavam comigo, e eu também não jogava com eles, porque todas as vezes que eles começavam a conversar no grupo de tipo assim, em quem que a gente vai votar? Eu só visualizava. Justamente porque eu queria mais saber qual era o foco das pessoas ali, porque tipo, eu sabia que o Matheus não ia jogar comigo, porque a gente já tinha tratado em outros da época do Melhor, e eu não confiava. O Diogo eu sabia que ele jogava friamente. O Lucas eu também não tinha intimidade. E o Denis era a única pessoa que eu pensava que eu tinha amizade, mas ele também ficava oscilando. Então, teve um momento que eu olhei para o grupo e eu, analisando as conversas, eu ficava, essas pessoas não estão falando, elas estão querendo colher informações. Porque o grupo rondava em questão de em quem vocês vão votar. Ou seja, eu quero saber quem uma pessoa vai votar, eu não quero dizer quem eu vou votar. Então, eu não conversava diariamente no grupo, né? Eu falava, não sei, você sabe, não sei, talvez eu não vou votar. Ou então eu só visualizava. Então, eu talvez continuaria no grupo por causa disso. Mas como eu sou muito assim eu penso muito mais em mim do que no jogo, e aquilo estava me incomodando, eu fui sair do grupo. Me chateou sair. Entendi. Se eu tivesse pensado com o jogo, eu teria continuado no grupo para ver como é que estava o andamento da situação. Como, por exemplo, Exatamente. eu vi aquela parte que eu digo que o Diogo, pro Matt, ele fala que era bom manter. Pro Matt, pra gente no nosso grupo, ele fala que era bom manter o Lucas porque ele era fraco e estava com poucos pontos. Mas no nosso grupo ele falava que ia manter o Lucas porque ele era aliado do Lucas, porque ele gostava do Lucas. Então, se eu tivesse talvez continuado no grupo, eu tinha descobrido mais coisas. Sim. Será que o Lucas vai me chegar nessa final, meu povo? Será que ele vai conseguir se carregar até a grande final? Fica a pergunta. É meu grande empecilho, né? Porque todas eu tento votar nele e nunca consigo. Exato. Isso, né? aí eu posso falar. Porque eu sou uma negação na votação. Meu Deus. A gente já falou tanto nesse podcast que já querem interromper nossa chamada de novo. Exato. Então vamos finalizar por aqui. Muito, muito obrigado pela participação de vocês. E você que está ouvindo a gente, tanto no Spotify ou aqui no YouTube, não esqueça de se inscrever, compartilhar bastante para a gente poder aumentar aí a família. E é isso. Muito obrigado, meninas, pelo maravilhoso análise. Acho que foi uma análise maravilhosa. A gente conseguiu conversar muito, muito, muito. E eu acho que as pessoas que estão ouvindo vão entender bastante que é um jogo e cada um vai jogar de acordo com o que acha certo. E mesmo depois de um tempo, pode ser que acabe não concordando muito com o jogo que fez. É normal também. Sim. É isso. Verdade. Beijo, obrigado. Beijo, meninos. Beijo, Érica. Até mais, gente.